Ela embarcou como qualquer outro passageiro, confiante, com sua passagem em mãos e um sorriso discreto no rosto. Mas bastou dar os primeiros passos na primeira classe para que algo mudasse no ar. A tripulação começou a trocar olhares. O tom das vozes ficou mais seco. Era como se, de repente, sua presença ali não fizesse sentido para eles. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a ser tratada como se não pertencesse àquele lugar. O que a equipe daquele voo não imaginava é que, no final daquela viagem, seria ela quem os colocaria em seu devido lugar. Lorena estava ansiosa. Aquela viagem não era só um descanso merecido, era uma conquista pessoal. Depois de anos trabalhando duro como estagiária em uma empresa de marketing e economizando cada centavo, ela finalmente conseguiu pagar por algo que sempre sonhou: uma passagem na primeira classe de um voo internacional. Vestia-se com simplicidade, mas com elegância. Tinha escolhido um vestido discreto, mas bonito, e usava os cabelos trançados, com orgulho de quem sabe de onde veio. Seu semblante era calmo, mas o coração batia mais rápido. Era a primeira vez que viajava daquele jeito, com conforto, respeito, ou pelo menos era o que ela esperava. Assim que passou pelo portão de embarque e foi direcionada ao setor da primeira classe, percebeu os primeiros olhares. Não dos passageiros, a maioria ainda nem havia embarcado, mas da própria tripulação. A comissária, que a recebeu, não esboçou o mesmo sorriso educado que havia dado ao casal anterior. Um olhar de cima a baixo, seguido de uma voz protocolar e fria. Boa tarde. A senhorita tem certeza de que está na cabine correta? Lorena, ainda gentil, tirou a passagem da bolsa. Sim, assento 1A. A comissária olhou o bilhete, franziu a testa por um segundo e devolveu com um gesto mecânico. Por aqui. Enquanto Lorena se dirigia ao assento, 2 comissários cochichavam discretamente perto da cortina que separava as cabines. Ela ouviu, sem querer, um comentário abafado. Será que é upgrade? Lorena fingiu não ouvir. Sentou-se, puxou o cinto, olhou pela janela. Mas por dentro, já se sentia fora do lugar. Ela não era o tipo de pessoa que gostava de confusão. Sempre preferiu resolver as coisas com educação e calma. Mas havia algo naquele ambiente, naquela postura da equipe, que fazia com que o ar parecesse mais pesado. Minutos depois, o restante da tripulação passou organizando a cabine. Nenhum olhar amigável, nenhuma pergunta cordial, apenas movimentos automáticos e distantes, como se a presença dela ali incomodasse. Mesmo assim, ela respirou fundo, pegou o celular, mandou uma mensagem para a avó dizendo que já estava no avião e que tudo estava bem, mas no fundo sabia que não estava. Sabia que aquela história ainda teria capítulos difíceis. Só não imaginava que tudo iria desmoronar ainda antes do avião decolar. O embarque prosseguia normalmente. Passageiros da primeira classe iam se acomodando, arrumando bagagens nos compartimentos superiores, conversando em tom baixo. Lorena permanecia em silêncio, observando tudo à sua volta. Tentava se distrair com o celular, mas os olhares insistentes de alguns comissários a deixavam inquieta. A aeromoça que a havia recebido voltou à cabine. Passou por ela e, ao notar que Lorena ainda estava em seu assento, parou ao lado da poltrona e perguntou: Senhorita, a senhora tem certeza de que essa passagem é sua mesmo? Comprou pela internet? Lorena franziu o senho, tentando manter a calma. Sim. Está tudo certo. Comprei direto no site da companhia. A funcionária forçou um sorriso, daqueles que não alcançam os olhos, e saiu andando sem comentar mais nada. Poucos minutos depois, voltou com outro comissário, que se aproximou da poltrona com um tom ainda mais direto. Podemos verificar novamente sua passagem, por favor? Lorena entregou o bilhete pela segunda vez. O comissário examinou com mais atenção, olhou o nome, o assento e então seu rosto. E um documento, por gentileza?
Ela já começava a sentir o nó na garganta. Por que tudo isso? Ainda assim, sem perder a compostura, entregou o RG. Ele conferiu, fez um gesto breve com em cabeça e devolveu sem pedir desculpas. Ela observava, cada vez mais nervosa, o comportamento da equipe com os demais passageiros. Um senhor de terno e uma mulher com roupas de grife foram recebidos com sorrisos largos e piadas leves. Ninguém pediu documentos, ninguém questionou nada. A cada minuto, a sensação de estar sendo testada, observada e julgada crescia. Era como se estivessem procurando um motivo para retirá-la dali. Uma outra comissária passou com as toalhinhas quentes, entregou para os outros passageiros com um bom voo e um sorriso. Ao chegar diante de Lorena, apenas deixou a toalha em sua bandeja, sem dizer uma palavra. Lorena respirou fundo. Começava a perceber que aquele voo, que deveria ser um prêmio por tanto esforço, estava se tornando um teste de paciência. Sentia os olhos marejarem, mas não deixaria que vissem. Ela se ajeitou na poltrona, ergueu o queixo com dignidade e pensou: talvez seja só impressão, talvez estejam apenas fazendo o trabalho deles. Mas, no fundo, uma parte dela já sabia. Aquilo não era atendimento padrão. Era julgamento disfarçado de protocolo. E, infelizmente, o pior ainda estava por vir. O embarque havia sido finalizado. As portas estavam prestes a se fechar e o comandante já anunciava os últimos procedimentos antes da decolagem. Lorena tentou relaxar, mas a inquietação da tripulação a cercava. O mesmo comissário que havia conferido seus documentos voltou, agora acompanhado de uma aeromoça mais velha, com um crachá que indicava ser a chefe de cabine. Ela se inclinou com certa formalidade e falou baixo, mas com firmeza. Senhora, houve uma inconsistência aqui no sistema. Aparentemente, seu nome não consta na lista da primeira classe. Poderia nos acompanhar, por gentileza? Lorena sentiu o rosto esquentar. Olhou ao redor. Alguns passageiros já observavam a cena com curiosidade, outros com desdém. Não há nenhum erro, respondeu, tentando manter a voz firme. Eu já mostrei minha passagem e meu documento. Está tudo certo. A chefe de cabine não pareceu se abalar. Entendo, mas precisamos resolver isso antes da decolagem. Por favor, traga sua bagagem de mão. Lorena hesitou. O coração disparava. Ela sabia que não havia feito nada de errado. Sabia que pagou pela passagem com seu próprio dinheiro, centavo por centavo. Eu não vou sair daqui até vocês explicarem o que está acontecendo. Eu paguei por esse assento. A resposta direta pareceu incomodar. A chefe de cabine ergueu levemente o queixo, como se aquilo fosse uma afronta. Senhora, por favor, colabore. Não queremos ter que acionar a segurança. Nesse momento, a voz do comissário foi ainda mais cortante. Não dificulte, senhorita. Está atrasando a decolagem do voo. Lorena olhou para os lados. Ninguém disse uma palavra. Ninguém questionou. Era como se todos já tivessem formado opinião. Como se ela realmente estivesse errada. As mãos tremiam. Sentia-se exposta, sozinha, ridicularizada. Mas ainda assim, levantou-se, com dignidade, pegou sua bolsa e disse: tudo bem, vamos. Atravessou o corredor sob olhares que a cortavam como navalhas. Alguns a encaravam com pena, outros com reprovação. Foi conduzida até a parte traseira do avião e acomodada em um dos últimos assentos disponíveis, ao lado do banheiro. Sem pedido de desculpas, sem explicação. Lá, sentou-se em silêncio. Olhou pela janela, com os olhos cheios d'água. Seu corpo estava ali, mas sua alma parecia esmagada. Eles não sabiam de nada, nem sobre ela, nem sobre a família dela. E, naquele instante, Lorena tomou uma decisão silenciosa. Não deixaria aquilo passar. Abriu o celular, ainda no modo avião, e digitou uma única mensagem. Vô, preciso de você. Me expulsaram da primeira classe. Você pode me encontrar no aeroporto quando pousarmos?
Ela sabia que, se tinha alguém que poderia colocar tudo no lugar, era ele. O avião já taxiava na pista. Os cintos estavam afivelados. As luzes haviam sido apagadas para a decolagem, mas para Lorena nada ali parecia confortável. No fundo da aeronave, onde o espaço era apertado e o barulho dos motores era mais intenso, ela tentava segurar o choro. A humilhação ainda pulsava como uma ferida aberta. Olhou para as mãos. Tremiam. Não era só sobre ter sido retirada da primeira classe. Era sobre o jeito, o tom de voz, o desprezo nos olhos da tripulação. Ela não havia sido tratada como uma passageira. Havia sido tratada como um incômodo. Durante o voo, a tripulação sequer a olhou nos olhos. Nenhuma bebida foi oferecida. Nenhuma refeição entregue. Quando ela apertou o botão de atendimento, ninguém veio. Uma comissária chegou a olhar para ela de longe e virar o rosto. Era como se tivessem combinado, fingir que ela não existia. Lorena tentou descansar, mas o barulho da indignação dentro dela era mais alto que os motores. Ela pensava em tudo o que havia feito para estar ali. Horas extras, noites em claro, economias apertadas, o orgulho da avó ao vê-la viajar pela primeira vez em um voo internacional. E agora, tudo aquilo havia sido reduzido a uma vergonha silenciosa. O voo seguiu por longas horas. Ela cochilou brevemente, acordando, com dores no pescoço, num assento desconfortável e com frio, já que nem um cobertor lhe haviam oferecido. Quando o avião começou a descer, Lorena abriu a janela e olhou. A cidade surgindo abaixo das nuvens. O coração batia mais rápido, mas não era mais medo. Era expectativa. Ela releu a mensagem enviada ao avô. Ele havia visualizado. Mas não, respondeu. Ela sorriu de leve. Conhecia bem aquele silêncio. Era o tipo de homem que preferia agir. Assim que o avião aterrissou, os passageiros começaram a se levantar. A tripulação voltou à cabine da frente, como se nada tivesse acontecido. Lorena permaneceu sentada, observando com calma. Sabia que sua hora estava chegando. Quando as portas se abriram, ela foi a última a sair. Mas ao pisar no corredor do aeroporto, seu olhar encontrou algo que fez seu coração disparar. Ali, bem diante da saída, cercado por 2 homens de terno e uma mulher de crachá da alta diretoria, estava ele, seu avô. Com terno escuro, postura ereta e expressão grave, aguardava como um juiz prestes a dar a sentença. E, atrás dele, o gerente-geral da companhia aérea. Lorena parou, respirou fundo e sorriu. Aquela história ainda não tinha terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Lorena caminhava com passos firmes pelo saguão do aeroporto. A cabeça erguida, os olhos fixos naquele homem que, por trás da postura tranquila, carregava uma força que poucos conheciam. Seu avô, Joaquim Duarte, era discreto, avesso aos holofotes e à ostentação. Fundador de uma das maiores companhias aéreas do país, sempre preferiu atuar nos bastidores, longe dos cargos de fachada. Mas naquele dia ele resolveu aparecer. "Vem cá, minha neta", disse com voz firme, mas com o carinho que só um avô poderia transmitir. Lorena o abraçou, sentindo um alívio que mal conseguia descrever. Pela primeira vez desde que entrou naquele avião, se sentia segura. "Foi muito humilhante, vô", ela murmurou. "Me tiraram da primeira classe como se eu tivesse invadido." Joaquim assentiu em silêncio. Não havia expressão de surpresa em seu rosto, apenas decepção. Ele sabia que aquilo ainda acontecia, mas nunca pensou que testemunharia algo tão descarado e, logo com alguém de sua própria família. Ao lado dele, o gerente da companhia, um homem visivelmente nervoso, tentava entender o motivo de estar ali. Havia sido chamado às pressas, com um aviso curto: "Compareça ao desembarque do voo 277, urgente." Quando viu Joaquim com a neta nos braços, percebeu que algo grave tinha acontecido, mas ainda não sabia a dimensão do problema.
Enquanto isso, do outro lado da esteira de bagagens, os comissários da primeira classe começaram a sair discretamente. Riam entre si, cochichavam, alheios ao que os aguardava. Foi então que Joaquim deu o primeiro passo. Chamou o gerente de lado, explicou rapidamente o ocorrido e apontou para a equipe de bordo. Aqueles ali, disse com voz firme, expulsaram minha neta da primeira classe. Humilharam uma passageira legítima, negaram atendimento, ignoraram documentos, e tudo isso sem sequer tentarem entender quem ela era. O gerente empalideceu. Olhou para os comissários, que já notavam que algo não estava certo. Eu quero que eles prestem contas agora, continuou Joaquim, na frente dela, na frente de quem eles tentaram humilhar, sem desculpas vazias, sem notas frias. Lorena observava tudo em silêncio. Ela não queria vingança por vingança, mas queria que soubessem que não era apenas uma garota qualquer. E mais do que isso, que entendessem o que fizeram. Naquele momento, mais do que nunca, ela desejava que o mundo visse o que acontece quando se julga alguém apenas pela aparência. E agora o palco estava armado. Todos os envolvidos estavam no mesmo salão. A verdade estava prestes a ser revelada. E dessa vez, ninguém mais ficaria em silêncio. Os passos de Joaquim ecoavam no saguão do aeroporto como os de alguém que não precisava levantar a voz para ser ouvido. A segurança do lugar, ao vê-lo se aproximar com o gerente ao lado, apenas abriu passagem. Não houve perguntas, não houve bloqueios. Afinal, quando o fundador da companhia aérea decide entrar pessoalmente numa área restrita, ninguém ousa dizer não. Lorena caminhava logo atrás. Ainda sentia no peito o peso da humilhação, mas também o calor da justiça se aproximando. Ela nunca havia visto o avô naquela postura, firme, imponente, quase como um juiz prestes a dar um veredito. No saguão reservado da companhia, os comissários do voo 277 aguardavam as instruções finais antes de serem liberados. Riam, mexiam no celular, comentavam superficialmente sobre os passageiros, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Até que a porta se abriu. Joaquim entrou com o gerente ao lado, e de imediato todos se levantaram. Os risos cessaram. Os celulares desapareceram nos bolsos. A chefe de cabine franziu a testa, tentando entender o que fazia aquele homem ali. Noje um rosto que ela conhecia vagamente dos quadros antigos na sede da empresa. Boa tarde, disse Joaquim, sem levantar o tom. Eu sou o Joaquim Duarte. Talvez vocês já tenham ouvido esse nome em algum treinamento de integração. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Todos se entreolharam. Fui eu quem fundou essa companhia. Há 36 anos, continuou ele, e hoje venho pessoalmente perguntar qual o protocolo que permite a expulsão de uma passageira da primeira classe sem justificativa. Ninguém respondeu. Qual norma interna autoriza a equipe a ignorar documentos, passagens válidas e constranger alguém publicamente? A chefe de cabine tentou reagir. Senhor Joaquim, houve uma suspeita de inconsistência no sistema e... Mentira, cortou ele, ainda com calma. Eu revisei o relatório de embarque. O nome dela estava lá, confirmado, válido, sem erro. A chefe engoliu seco. Os outros comissários desviaram o olhar. O nome da passageira é Lorena Duarte, disse ele, voltando-se para os demais. Minha neta. E mesmo que fosse qualquer outra pessoa, ninguém aqui tem o direito de tratar um cliente com desconfiança ou desprezo só por ele não se encaixar no que vocês esperam ver na primeira classe. O silêncio virou constrangimento. O gerente se mantinha ao lado, sem saber onde enfiar a cara. Já tinha entendido que o problema era maior do que imaginava. A partir de agora, concluiu Joaquim, todos vocês estão afastados até que a diretoria analise esse caso. E mais, quero uma retratação pública. Não para mim, para ela. Aqui e agora. Lorena manteve-se em silêncio. Seus olhos marejavam, mas não era mais tristeza. Era alívio.
era a certeza de que desta vez não seriam as palavras deles que definiriam quem ela era. O jogo tinha virado, e a verdade havia aterrissado com força. O ambiente, antes dominado pela soberba discreta da tripulação, agora era tomado pelo silêncio de quem sabia que tinha passado dos limites. Os olhares estavam baixos, as mãos trêmulas. A presença de Joaquim Duarte, o fundador da empresa, havia desarmado cada um deles sem precisar elevar a voz. Lorena, firme ao lado do avô, observava tudo com a serenidade de quem, pela primeira vez em horas, sentia que não estava sozinha. A chefe de cabine, visivelmente desconcertada, deu um passo à frente. Senhor Joaquim, eu peço desculpas. Se soubéssemos que ela era sua neta... Ele ergueu a mão, interrompendo sem sequer olhar diretamente para ela. E se não fosse? O silêncio voltou a tomar conta da sala. A companhia que eu construí não foi feita para privilegiar parentes, foi feita para respeitar pessoas. Se o tratamento muda dependendo do sobrenome, então tem algo muito errado acontecendo aqui dentro. A chefe de cabine engoliu seco. Nós agimos com base nos procedimentos. Foi um mal-entendido. Procedimentos não justificam arrogância nem falta de empatia. E eu li o relatório, disse Joaquim, tirando um papel dobrado do bolso. A senhorita relatou que a passageira se recusava a sair do assento de forma agressiva. Olhe para minha neta. Você acha mesmo que isso é verdade? A mulher ficou sem palavras. Vocês tentaram apagar uma conquista com desdém, continuou ele, agora olhando diretamente para os demais. Mas não conseguiram. E agora, diante de todos, quero que reconheçam o que fizeram. O gerente fez um sinal discreto para que a equipe se posicionasse. Um a um, de forma constrangida, os comissários pediram desculpas. Lamentamos profundamente o ocorrido. Não foi nossa intenção. Pedimos desculpas pelo transtorno. Lorena ouviu cada palavra. Não eram desculpas sentidas. Ela sabia, mas eram necessárias. Eu não quero palavras bonitas, disse ela com calma. Quero que vocês pensem 2 vezes antes de julgar alguém, porque da próxima vez pode ser com outra pessoa, e talvez ela não tenha a quem ligar. A frase ficou no ar como uma sentença. Joaquim, então, colocou a mão no ombro da neta e se dirigiu ao gerente. Quero uma carta oficial de retratação em nome da empresa, ainda hoje. E mais, ela vai viajar de volta em primeira classe, e dessa vez como convidada de honra. O gerente apenas assentiu. Não havia espaço para discussão. Enquanto saíam da sala, os demais funcionários apenas observavam. Nenhum deles imaginava naquela manhã que cruzariam com alguém que os colocaria no lugar certo. E menos ainda, que essa pessoa seria a jovem que tentaram diminuir. Lorena olhou para trás uma última vez, não com raiva, não com vingança, mas com a força de quem venceu, sem precisar se igualar à ignorância. Horas depois, Lorena já estava em outro aeroporto, aguardando o voo de volta. Dessa vez, tudo era diferente. Foi recebida por um funcionário da alta diretoria que a conduziu até o lounge VIP. Seu nome estava na lista, não só como passageira, mas como convidada especial da companhia. O tratamento era impecável. Sorrisos, respeito, cuidado. Mas mais do que isso, havia um ar de reverência no ambiente, porque agora todos sabiam quem ela era, e mais do que o sobrenome, o que a tornava especial. Era a forma como enfrentou tudo aquilo, sem perder a educação, a dignidade e o orgulho de sua história. Antes do embarque, recebeu um envelope discreto. Dentro, uma carta, assinada pelo presidente da empresa, pedindo desculpas oficiais pelo ocorrido. E uma proposta, um convite para que Lorena participasse de uma campanha interna sobre diversidade e inclusão, usando sua voz para mudar aquilo que ela viveu na pele. Ela sorriu. Não havia nada mais poderoso do que transformar dor em propósito. Na hora do embarque, foi conduzida novamente à primeira classe.
Mas dessa vez não se sentia deslocada, sentia-se no lugar certo. Os comissários a trataram com respeito genuíno. E os passageiros? A maioria nem sabia o que havia acontecido, mas a forma como ela caminhava até seu assento dizia tudo. Ela não era mais a garota que eles tentaram humilhar. Era a mulher que fez a verdade voar. Mais alto. Ao se sentar, olhou pela janela e pensou no avô. Obrigada, avô, sussurrou baixinho, emocionada. Porque naquele dia, ele não foi apenas o dono da empresa. Foi o homem que a lembrou de quem ela era e que ensinou a todos ali que respeito não se compra com um bilhete de primeira classe, mas sim com postura, coragem e verdade. O avião decolou, e com ele a certeza de que justiça foi feita, diante de todos, na hora certa, e pelas mãos de quem mais merecia. Nem sempre quem está à frente carrega a verdade, e às vezes é no fundo do avião, ou no silêncio de um olhar, que mora a coragem que transforma tudo. Agora me diga, você já passou por alguma situação em que foi julgado antes mesmo de poder se explicar? Conta pra gente nos comentários. A sua história pode inspirar alguém. E se você quer mais histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, a verdade sempre encontra o seu lugar.